E aí galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui de novo. Eu achei mais uma locadora que fechou, mas só que dessa vez o cara anunciou no Facebook, porque a locadora fechou já faz uns 2, 3 anos atrás, e o que tava lá, ele tava vendendo por R$1 cada DVD, e vocês não acreditam que eu acabei comprando por apenas R$1. Depois da vinheta eu mostro, beleza? Ó, tá tudo empoeirado, tudo tá no tempo mesmo, mas assim que é legal, velho. É o seguinte, R$1 cada DVD e tinha uns DVDs lá, Luzi, né, que é sem nada, e tem alguns lá que eu tava querendo fazia tempo, né. Tipo esse aqui, ó, esse daqui é o DVD do Meu Vizinho Mafioso. Eu vou até mostrar aqui, ó, que tá praticamente novinho em folha. Isso daqui eu aprendi a tirar essas coisas daqui. Mas esse daqui é o Meu Vizinho Mafioso 2. Eu já vi esses daqui, o primeiro no Paco Belo, e eu provavelmente vou comprar lá. Ou não, vai que a Michelle ou o Márcio pegam antes de mim, né? O Márcio Fragoso e a Michelle do Café com Natalina. E o outro DVD Luzi é esse aqui, ó. Vou até mostrar de novo mais perto. O Expresso da Manhã. Tá de ponta cabeça, é meu burro. Aqui, ó, o Expresso Polar. Eu falei Expresso da Manhã, não, esse é o Expresso Polar. Também só veio o DVD sem capinha, mas sabe que capinha é fácil de achar, porque é só imprimir na internet e mandar na gráfica, que a gráfica faz uma impressão excelente, mano. Esse DVD aqui, ó, Operação Valkyria. Esse daqui tá em Slim, né, que é o DVD Slim, né, que é essa capa fina. Eu não ligo para essa capa fina, pra mim também é uma espécie de charme. Operação Valkyria é dirigido pelo Bryan Singer, que é o diretor do primeiro X-Men, velho. Esse cara é um ótimo diretor, viu, gente? Ó, esse aqui é o Ladrões, é um filme que eu quero ter todos os filmes do Paul Walker. E aqui tem o Paul Walker aqui, ó. Ó, esse aqui é o Paul Walker. Tem aqui o negócio, Locadora Garagem. Outro filme aqui, ó, Missão Quase Impossível. Esse daqui é com o Jack Chan. Esse filme aqui é filminho bobinho do Jack Chan. Todos os filmes baratos do Jack Chan eu vou pegar, velho. Ó, esse aqui é o Filhos da Esperança. Um dos melhores filmes que eu já vi. Esse daqui foi estudado lá na minha faculdade. Pra quem não sabe, eu fiz produção audiovisual. O Filhos da Esperança é um filme dirigido pelo Afonso Cuarón. É um grande diretor também, né? E sem contar que tem um grande elenco aqui, ó. Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine. E o interessante é que se passa em 2027. Ou seja, é só daqui 7 anos que vai acontecer isso. Eu adoro esses filmes de futuro, que o futuro já tá próximo, mano. Nossa senhora. Outro filme aqui também, lógico que é um filme, que eu fui numa locadora, a locadora só acha filme. Não, às vezes acha jogo, né? Mas nesse caso só tinha filme lá, então. Esse aqui é o Libertino. Libertino, eu assisti uma vez só, eu nem lembrava dele, mas sabe aqueles filmes que, caramba, eu lembrei desse filme, eu gostava, quando eu assisti gostei, tipo, acho que meu pai alugou na época de lançamento, e esse filme aqui é com o Johnny Depp, e é de 2004, não lembro, mas é. Esse daqui é o Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. É um filme de ficção científica bem legal. Passava no SBT no domingão à noite, vocês lembram? E o legal é que foi um dos primeiros filmes que ressuscitaram um ator digitalmente, vamos falar assim. Que o grande vilão desse filme, eles pegaram um ator que morreu uns 10, 20 anos atrás, mas as filmagens dos anos 70, né? E fizeram ele como se fosse o grande vilão do filme, entendeu? Agora, olha essa coisa aqui, ó. Esse aqui é o Sem Lei. Eu já assisti isso daqui, é um desses filmes de ação normal aí. Mas aí tem o 50 Cent e o Bruce Willis. Essa animação aqui eu tava procurando fazia muito tempo, velho. É a Casa Monstro, mano. Eu não tenho nem o que falar, meu. Essa animação aqui é super legal. Dá pra introduzir o terror pra criançada, velho. Porque tem um suspense e até tem hora que assusta a criança, velho. Primeira vez que eu assisti isso eu tive medo. Agora tem aqui, ó, Garota Show de Bola. Esse aqui tem o Burt Reynolds, que é o... Nossa, eu ia falar que ele é o Magnum, mas ele não é o Magnum, né, meu? Esqueci. Ele não é o Magnum, não, né? O Magnum. Lembra do Magnum dos anos 80, 70? Eu esqueci a década, né?
Mas isso daqui é um filme de comédia, passava no SBT também. É um filme de esporte? É, beleza, mas não é um filme, como é que se diz, pra família esse daqui, velho. Então vamos falar que é um besterol. É legal, velho. Eu dava risada quando criança, né? Apesar que todo mundo quando era criança era mais bobo, então dava risada de qualquer idiotice, né, mano? Ó, esse aqui é o A Ilha. É dirigido pelo Michael Bay. O Michael Bay é aquele diretor lá que só faz filme com explosão, filme de ação também, esse daqui. Quem gosta de filme de ação, com certeza gosta do Michael Bay, velho. Eu gosto dele, velho. Tudo bem, Michael Bay não é um bom diretor. Cara, na proposta que ele quer passar pra gente, ele é um bom diretor, sim, entendeu? Até podemos dizer que ele é um diretor-autor, né, velho? Quem discorda de mim pode até falar, velho. Mas eu curto a filmografia do Michael Bay, entendeu? Ó, esse filme aqui, ó, Querem Acabar Comigo. O Ice Cube fazendo um filme de comédia de família. Eu até acho estranho, porque o Ice Cube, nos anos 90, ele era um rapper, gangster. E, tipo assim, ele toda aquela mala, cara de mal, que não sei o que. E agora fazendo filme de comédia de criança, velho. Meu, é muito estranho, né, meu? Tudo bem, às vezes o cara cresceu, teve família, então ele amadureceu um pouco, né? A continuação desse filme aqui é o Uma Casa de Pernas pro Ar, que também é com o Ice Cube e com essas duas crianças aqui, meu. E passa direto, né, na madrugada da Globo. Quando tem insônia, eu assisto direto, velho. Esse aqui é o Treinando o Papai, é um filme com o The Rock, que é o Downey Johnson, né? É ele com a filha dele, velho. Eu não sabia que essa menina aqui é a filha dele, velho. Lembra que ela fazia a filha do presidente lá no Cory na Casa Branca, velho? É um mundo pequeno. Tanto que eu me lembro que o The Rock fez uma participação no Cory na Casa Branca, velho. Que nada a ver, né, meu? Cory na Casa Branca. Esse filme aqui eu vou dar de presente pra minha irmã, ela que gostava desse filme. Mais uma animação da Disney, esse daqui é a nova onda do Kronk, que é a continuação da nova onda do Imperador, que eu já adquiri. Ou seja, é mais uma duologia completa pra minha coleção. Eu gosto muito dos filmes dos Três Mosqueteiros, velho. E esse aqui, ó, é os Três Mosqueteiros de 2011, velho. Não é, nossa, que filme vai mudar o mundo, que não sei o quê. Mas, meu, é um filme legal, velho. É legal ver uma nova adaptação nos dias atuais, né, com os efeitos especiais legais. Tudo bem que 2011 esse filme já tá datado, né, 2011. Agora olha esse daqui é o Apocalipto. É um filme dirigido pelo Mel Gibson. O interessante é que esse filme aqui, os atores falam em maia, velho. Então não existe versão dublada disso aqui. A distribuidora só fez legendado aqui pro Brasil. Na verdade, o mundo inteiro começou a assistir o filme legendado. Então, meu, é legal isso daqui. Eu lembro quando foi lançado. Mel Gibson é um excelente diretor, viu, gente? Vocês sabem que eu gosto muito de filmes que não é de Hollywood, né? E no caso aqui, esse filme é da França. As Múmias do Faraó. E sim, eu queria ter esse filme, porque é dirigido pelo Luc Besson. Eu gosto muito desse diretor, tanto que eu tenho todos os táxis. Esse filme aqui, esses dias atrás mesmo, meu pai tava assistindo uns DVD lá na chácara, ele viu o trailer desse filme. E eu, Iago, você tem que ir atrás desse filme, né? Eu ia baixar ele, né? Porque tá mais fácil baixar. Mas como eu achei por R$1, velho, então, tipo assim, parando pra pensar, baixar o vídeo gasta R$1 de dados móveis, aí vamos pensar assim, né? Então compensa mais comprar o DVD. Falando em filme francês, tem esse aqui, ó. Eu sei, a capinha tá meio ruim, mas depois eu troco. 3 solteirões e um bebê 18 anos depois. Não é aquele filme que eu comprei recentemente, que passava na sessão da tarde. Aquele filme lá da sessão da tarde é um remake hollywoodiano do filme francês, velho. E esse daqui é a continuação do filme francês dos anos 80. Tipo, o filme francês, acho que é 3 Homens e um Bebê, é de 1983, e o 3 Solteirões e um Bebê é de 1985. Eu tô falando sem ler nada, sem escrever um roteiro, velho. Nossa. E o interessante disso tudo é que aqui, 3 Solteirões e um Bebê é o que tá na versão francesa. Mas só que quando lançaram em DVD, aquele da sessão da tarde
começou a chamar Três Homens e um Bebê. E, tipo, confunde tudo, velho. Vocês olhem aí no Wikipedia, no Adoro Cinema, velho. Os filmes têm dois nomes. Seja a versão francesa e a versão americana, mano. É estranho mesmo. Mais um filme de ação, esse daqui é o Quatro Irmãos. Esse daqui também passa direto na TV fechada, nesses TNT, nesse... sei lá que o raio que parte. Esse Quatro Irmãos aqui é um filme de ação normal. E o diretor desse filme é o mesmo diretor do Velozes e Furiosos 2, né? Que é o Mais Velozes e Mais Furiosos. É interessante, mano. Tá aqui, ó, Quatro Irmãos. Agora, um diretor que eu admiro bastante é o Oliver Stone. Esse cara fez uns par de filmes que é super bom, velho. E um deles é esse aqui, ó. O Alexandre, que conta a história do Alexandre o Grande. Eu lembro que quando começou esse negócio de TV em HD, o SBT passou esse filme aqui, velho. E eu assisti, minha TV não era em HD, velho. Assistindo aqueles TV em tubo com antena com bombril, velho. Mas isso aqui é um filme legal, velho. Tem 3 horas de duração, mas é interessante, velho. Interessante. Outro filme também que tá difícil de achar é esse aqui, ó. O Elo Perdido. Esse é um filme de comédia. Eu recomendo não assistirem com a família. Apesar que a Record passa, né, direto sábado à tarde. Lá eu assisti umas par de vezes. E tanto que tem uma cena nesse filme que o cara pega um desses seios postiços e coloca na cabeça, né, e de fundo fica mostrando os seios, e isso passou de tarde, velho. Na Record ainda, que é bem família esse canal, né, vamos falar assim. Mas tá aqui, ó, o Elo Perdido, velho. Eu gosto disso, é com o Will Ferrell e grande elenco, meu. Não vou falar mais. Mas agora, sabe um grande filme que eu paguei apenas R$1 e foi o motivo de eu fazer essa grande compra aqui, velho? Ó, esse mesmo, As Branquelas, sem cortes. Tem cena que não foi no cinema, né, e que não passou na TV, no caso. Isso daqui, ó, original também, que é dupla face, né? Eles mostrando mais coisa aqui pra você alugar. Procurem no Mercado Livre o preço dessa pérola aqui, velho. Os caras estão enfiando a faca, velho. E eu paguei R$1. R$1. Velho, vocês têm noção disso? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acabar esse vídeo aqui. Eu acho que já tá comprido demais. E eu vou usar essa foto de thumbnail. Vou até pôr o título. Olha o que eu comprei por R$1. Então já deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Gente, não paguem muito caro nos filmes. Às vezes vocês acham de bobeira e por aí, velho. Até mais, galera. E aí, galera do Caçador Escute. Essa luz tá muito ruim, velho. Putz, grilo. E aí, galera do Caçador Escute. Deixa eu pôr o microfone mais pra cá assim. Acho que tá melhor aqui. Alô, alô, pronto. Essa luz aqui tá mais atrapalhando. Vai, caceta. Eu vou pôr a luz atrás aqui de mim. Pronto. Ai, não atrapalha mais. Eu até vou pôr o óculos, né, porque não tô enxergando nada. Pronto. Eu já tinha uma Missão Impossível, que eu acho que foi uma das primeiras compras na Paco Belo que eu fiz. Missão Impossível não, Missão Quase Impossível. O outro Missão Quase Impossível é com o Jack Chan. Não, esse que é com o Jack Chan. O outro Missão Quase Impossível é com o Michael Jackson. E a continuação desse filme é o Querem Acabar Comigo. Não, esse é o nome do filme. Faz vídeo sem roteiro, velho. Você engasga tudo, mano. Então, tá com o bichinho aqui. Sai, bichinho, pronto. E essa filha dele fazia aquele core na Casa Branca, lembra? Que ela fazia o filho da... E a luz tá fraca de novo. Deixa aqui, pronto. Eu tô enxergando embaçado. Aí, pronto. Não. Aí. É simples. Eu não sei o que abrir, eu não vou abrir não. Sim, o Christopher Waltz que ganhou o Oscar depois. Não, ganhou antes. Véi, agora deu branco. É que ele ganhou o Oscar nos 8 Odiados e também no Django Livre, né? Cara, ele fez isso entre os dois. Mais um filme aqui. Parar com isso.